Voltamos depois de alguns bons dias, né, Drop? Você que tá atrás aí, você pode dizer melhor, atrás das câmeras. Mas depois de uns bons dias fora, eu decidi voltar. Claro que a gente teve a live, você pode acompanhar por aqui mesmo no canal do YouTube ou pelos canais oficiais de cortes que estão na descrição, não é isso, Drop? Mas hoje eu decidi gravar um material a respeito da semana de Copa do Brasil. Então eu decidi trazer algumas lições dessa semana de Copa do Brasil, da ida, né, dessa rodada da Copa do Brasil, porque a gente teve coisas interessantes que dá pra gente tirar de base, não só de questões táticas, mas também ao redor, como o jogo em si. E eu queria começar falando sobre um tema que é polêmico, mas nem deveria ser polêmico, né? E, infelizmente, está se tornando cada vez mais corriqueiro aqui no Brasil essa incomodação com a comemoração dos gols. E aqui eu vou falar de um gol que nem valeu. Foi o gol do Palmeiras. Os jogadores do Corinthians, em especial o Hugo Souza, o goleiro, né, se incomodou de uma forma brutal com a comemoração do gol. E não é nem aquele tipo de jogo que você pode falar, pô, vai comemorar com o teu torcedor. Porque não tem torcida do Palmeiras no estádio. Não tinha. Porque nos clássicos de São Paulo, quem conhece e gosta de futebol sabe que há quase uma década já não se tem mais visitante nos clássicos paulistas, né? Inclusive amanhã, Derby, Ponte Preta e Guarani, também não vai ter torcida, né? O Derby do meu aniversário, inclusive, no dia 9 de fevereiro, no domingo de fevereiro também não teve, no Moisés Lucarelli, e também não vai ter agora. Enfim, os jogadores do Corinthians se incomodaram com a comemoração do gol do Palmeiras. Você quer que o jogador faça o quê? Que ele peça desculpas? Ô, gente, eu fiz o gol aqui em você, rival. Me desculpa. Desculpa, rival, por ter feito o gol em você aos 40 e tantos do segundo tempo, num jogo de ida de mata-mata da Copa do Brasil. Desculpa, rival. Tá? E é normal a provocação. Porque quando é do nosso lado, a gente gosta da provocação. Quantas fotos icônicas a gente tem na história do futebol de jogadores comemorando gols provocando o rival? Você que tem seu time aí, você com certeza lembrou logo de cara. Por que que hoje se tornou toda essa... virou esse circo, virou esse show todo por conta de comemoração? No lado do Palmeiras também já teve. No Allianz Parque. Inclusive do próprio goleiro Everton, né? Se incomodou com a comemoração. À época, se eu não me engano, o gol do Roger Guedes, ex-Palmeiras. E aí entra um outro contexto também, né? Mas tá errado. Tá errado da mesma forma. O jogador tem que comemorar o gol. Porque quando é o nosso jogador, do nosso time, a gente comemora. E a gente gosta que provoque. Então, sinceramente, eu não entendo. Tá? E principalmente, punição do árbitro para esse tipo de comemoração. Não se pode nem comemorar gol em tom provocativo mais. O jogador tá lá, tá sendo xingado o jogo inteiro pelo adversário, né? Às vezes não é nem um clássico, ele vai lá, comemora o gol, manda a torcida calar a boca, manda ouvir e toma cartão amarelo. Ou seja, a arbitragem corrobora com esse tipo de palhaçada, que não faz sentido, repito, não faz sentido algum esse tipo de coisa. E o segundo tópico que eu quero falar é a respeito do Memphis Depay e o seu custo-benefício, né? A gente sabe do contrato do Memphis, né? Que é um contrato que é extremamente nocivo para o clube. Isso não é segredo para ninguém. Isso não é segredo para ninguém. É um contrato extremamente nocivo para o clube. É um valor muito alto com bônus muito altos, né? Então, é extremamente nocivo para um clube que já vive uma crise financeira. Tudo isso não é segredo para ninguém. Tudo que eu estou falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado da balança mostra que é um jogador que, por mais que tenha esses problemas contratuais a longo prazo para o Corinthians, é um jogador que decide jogos. É um jogador fora de série. É um jogador que desequilibra. E aí é esse o debate que eu quero criar. Até que ponto não vale a pena ou vale a pena você ter um jogador nesses moldes
que você faz um sacrifício financeiro muito grande, prejudicando o futuro do clube, para ter retornos esportivos. Que é o principal. O clube precisa ter retorno esportivo. Mas para ele ter retornos esportivos a longo prazo, sem o clube falir, sem o clube depender de um monte de situações, certo? Porque aqui no Brasil pode tudo, inclusive o Corinthians, né, está envolvido em polêmicas com outros clubes a respeito de não pagamento de jogadores, de dívidas, enfim. Né? Quantos clubes no Brasil têm dívidas milionárias com jogadores, com treinadores e seguem contratando a rodo os jogadores pagando milhões de reais? Né? Isso acontece com todos os clubes do Brasil. A gente sabe por conta própria aqui. Você que me conhece mais de perto ou já me viu falando sobre isso nas redes sociais sabe bem do que eu estou falando. Né? Mas, de forma geral, é um equilíbrio que a gente precisa encontrar. Eu tendo a pesar mais pela questão financeira, você não tomar essas atitudes drásticas, essas medidas drásticas, para não prejudicar o seu clube a longo prazo. Porque aqui no Brasil a gente tem essa mania de aceitar, porque a gente está ganhando títulos, né? Aceitar qualquer coisa. O Cruzeiro foi assim. O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, 2017 e 2018. No ano seguinte foi rebaixado, com crise financeira. E viveu crise financeira por muitos anos. Até depois se estabilizar bem com o Ronaldo, depois com a saída do Ronaldo, agora o Pedrinho. Né? Então, são situações que talvez pesem a longo prazo. Pesaram para o Cruzeiro, ganhou título, mas depois foi rebaixado, viveu anos de calvário na Série B, foram 3 anos. Né? Então, qual que é o equilíbrio? Eu tendo a pesar para o equilíbrio financeiro, para o lado da balança que não tome medidas drásticas. Mesmo que seja um jogador fora de série, um jogador decisivo, um jogador que impacta muito para o clube, porque é um jogador, né, é uma estrela mundial, conhecida mundialmente, certo? Um jogador europeu que está vindo aqui para o Brasil. Mesmo assim, eu creio que é muito nocivo para o clube. Não tira os feitos dele, muito menos os méritos dele. Tá? Porque ele, como jogador, está fazendo o trabalho dele. Se o clube aceitou o que foi pedido, ele não tem nada a ver com isso. Né? De certa forma, da mesma forma que eu penso que esse tipo de coisa não vale a pena. E eu citei o Cruzeiro antes, né, como exemplo dessa questão financeira, e eu assisti Cruzeiro, agora passando um pouquinho para a parte tática, né, para a gente já ir para a reta final do vídeo. O Cruzeiro teve muitas dificuldades para furar o bloqueio do CRB. Né? O jogo acabou 0-0, o Cruzeiro teve um lance de pênalti que não foi marcado, teve um que foi marcado, depois foi revisado pelo VAR, inclusive deu cartão amarelo para o Fagner, né, por simulação, corretamente, na minha visão. Mas a questão principal é que o Cruzeiro está enfrentando dificuldades para furar bloqueios de defesas em bloco baixo. E alguns podem falar que é falta de repertório do time do Leonardo Jardim, que é um time que costuma ser mais reativo, né? Costuma ter bastante verticalidade, bastante velocidade para armar jogadas e não tem tanta capacidade, vamos dizer assim, para trabalhar a bola próximo da área e criar oportunidades de gol dessa forma. Eu discordo. O Cruzeiro já demonstrou bastante capacidade para isso, tá? Bastante repertório. É claro que é muito difícil você furar bloqueios de bloco baixo, porque é uma defesa muito bem postada, é bem posicionada. Se os caras estão num dia bom, é muito difícil de, inclusive, você criar chances de gol. A gente deu vários exemplos disso ao longo dos nossos vídeos, né? Inclusive do Botafogo e do Paris Saint-Germain. O Botafogo teve uma tarde perfeita e o Paris Saint-Germain, com todo aquele poder ofensivo, não conseguiu criar. Por quê? Era um bloco baixo muito bem montado e muito bem executado. Mérito da estratégia, do treinador, da comissão técnica, mérito dos jogadores. A mesma coisa dá pra gente pegar de conceito em relação a Cruzeiro e CRB. Só que o Cruzeiro está enfrentando dificuldades a grosso modo. Né? Mesmo eu discordando, é um time que ainda está em dificuldades. Só que é normal, você não consegue entrar toda hora, mesmo sendo um time melhor. Você não consegue entrar toda hora, certo? A gente pode pegar como referências clubes como o Bayern de Munique, por exemplo, que é o clube com o melhor índice de quebra de linha, de bloco baixo. Então a gente pode pegar como referência e tá aqui que o Bayern faz. Além da qualidade individual, que é muito acima, né, de todos os outros aqui no Brasil. A gente viu isso. Nosso melhor elenco brasileiro tomou uma pancada do Bayern, né, que é o Flamengo. Então, assim,
A gente tem que tomar de referência conceitos estratégicos, de metodologia e de ultrapassagem de jogadores, de movimentações. Aí sim, tá? A gente pode pegar como referência. Agora, a gente resumir o Cruzeiro a um time que só joga assim, que não tem essas variações, eu acho um pouco injusto com o excelente trabalho que o Leonardo Jardim vem fazendo. Que é um time que prefere jogar de uma forma, mas que já demonstrou que consegue jogar também contra defesas em bloco baixo. Só que é normal você enfrentar dificuldades. E para a gente já fechar o vídeo de hoje, bem mais curto, né? bem mais dinâmico, eu quero falar sobre um detalhe que quem acompanha não só os vídeos, não só as lives, mas acompanha redes sociais também, a gente fala muito, e o Drop está aqui atrás das câmeras de prova, que é o passe de primeira. O gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo se originou a partir de um passe de primeira errado do Léo Pereira. Acontece, faz parte, mas conceitualmente falando, ali nem era necessário o toque de primeira. O toque de primeira, ele tende a te prejudicar muito, principalmente na primeira fase da construção. Porque você tá ali no momento de pressão, às vezes você recebe até de costas, e aí é compreensível, né? Você ter que dar um passe de primeira. Só que o Léo deu um passe podendo dominar a bola. Não tinha por que ele dar o passe de primeira. Isso aqui não é nenhum segredo, tá? É sabido. Com certeza ele sabe disso, já foi discutido já a essa altura, né? no pós-jogo, lá no vídeo, né? Do Felipe Luiz, com a sua comissão, com o próprio Léo Pereira, com os outros jogadores, né? Que esse passe de primeira ele não agrega em nada. Até porque ele tinha espaço para dominar. Tinha espaço para dominar e sair jogando. Ele optou pelo passe de primeira, o passe foi ruim, o Atlético Mineiro roubou a bola e fez o gol. Mas, conceitualmente falando, não tem por que você dar passes de primeira, a não ser em tabelas, ou se é de uma extrema necessidade de você estar recebendo de costas ali e tudo mais. Mas a gente sempre preza, como conceito, isso aprendi com meu pai, qualidade e segurança. Qualidade e segurança para jogar. Não adianta se você não tem um dos dois. É claro que nem sempre dá para ter, só que aí você prefere o afago, né? Você vai jogar lá a bola para frente, certo? Ele optou por sair jogando daquela forma, prejudicou. Quantas vezes o Flamengo já não fez isso e deu tudo certo, quebraram as linhas e criaram chance de gol e fizeram gols? Algumas vezes. Mas é um risco desnecessário que você corre. Principalmente, como eu disse, principalmente na primeira fase. E eu não sou adepto dos passes de primeira, a não ser que seja em tabela. E você consegue ser extremamente dinâmico também, com 2 toques na bola. Você domina e toca, certo? Você pode até dar 3 toques na bola, dependendo da situação do jogo. Isso, claro, que é treinado, só que é muito instintivo também do próprio trabalho do treinador. Felipe Luiz é um treinador que gosta, e o Flamengo tem excelentes jogadores para isso, tá? Não só o Léo Pereira, como inclusive o Rossi. Se você prestar atenção no jogo do Rossi, você vê que é um goleiro com uma capacidade técnica com a bola no pé absurda. Só que nesse caso foi prejudicado. Não é isso, Drop? Perfeito. E fala pro pessoal se inscrever, deixar o like e seguir nossas redes sociais que estão no comentário fixado e na descrição do vídeo. Comentário fixado também? Tem que colocar, os últimos vídeos não tava lá. Não tava. Mas é isso então. Amanhã tem mais, Drop? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, amanhã pré-derby, hein? Será que vai ter conteúdo especial de derby? Não sei. Tchau.